Bom, então boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Kelly, membro do colegiado do curso de Física. A gente vai dar início ao terceiro dia da Semana da Física, do curso de Física da PUC Minas, e eu vou convidar o professor Ricardo Motai, que é membro do NDE do curso de Física, para mediar a palestra de hoje. Boa noite para vocês e boa palestra a todos. Beleza. Pessoal, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, né, a mais essa palestra. Hoje nós temos um tema assim extremamente interessante, instigante também, né, e relevante, que é como estudantes cegos entendem a luz. A gente tem aí a alegria de receber a professora Adriana Gomes Dickmann para falar sobre esse tema. E assim, eu imagino que muitos aqui que são da PUC já tiveram aula com a Adriana. Vamos fazer uma pesquisa rápida aí. Quem aí já teve aula com a Adriana? Levanta a mão, por favor. Vamos identificar. Eu vi que tem algumas pessoas, né? A gente até estava comentando agora, algumas pessoas que não são da PUC também. Sejam bem-vindos também. Aí, ó, temos várias mãozinhas levantadas. Eu não tive esse prazer de ser aluno da Adriana, mas conheço, assim, e sei como que ela é uma pessoa incrível, né? Eu acho que tá para nascer alguém que não tenha falado bem da aula da Adriana. Todo mundo com quem eu já conversei, só tece elogios sobre a qualidade das aulas dela, a didática, mas também sobre o carisma, né? Sobre a atenção e a dedicação que ela tem. E ela já desenvolve um trabalho sobre produção de ensino de física, né? Produção de materiais didáticos para pessoas com necessidades especiais, que é um assunto extremamente relevante, né? Inclusão. Então, gente, como eu comentei aqui no início, o currículo dela é gigantesco, a gente não vai comentar todo, mas é legal ressaltar que ela tem graduação em Física pela UFMG, mestrado em Física também pela UFMG, fez um doutorado sanduíche em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e também pela, ao inglês, hein, Adriana? City University of New York. Ai, meu Deus! Realizou estudos de pós-doutorado em Física e Estatística, também lá nos Estados Unidos. E hoje ela, além de ser, né, professora do mestrado em Ensino de Ciência e Matemática da PUC Minas e também do curso de licenciatura em Física da PUC Minas, é a editora-chefe da revista Abacós. Então é com muito prazer e muita alegria que a gente passa a palavra para a professora Adriana, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre como estudantes cegos entendem a luz. Adriana, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter aceito esse convite. E estamos aí super curiosos para saber mais, para aprender mais com você, como a gente sempre aprende. Uma boa noite a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Tá dando para ver? Sim, certinho. Beleza, eu vou com a tela cheia. Porque quando eu coloco a tela, eu não vejo vocês, né? Estamos vendo a tela aí então, normal, qualquer coisa te aviso. O mouse também está tranquilinho? Sim, tranquilo. Esse monte de gente, vários ex-alunos, pessoas novas de outros lugares. Eu acho que essa parte, né, da pandemia que permite que a gente faça essas conferências virtuais ajuda nessa participação, né? É um evento local, mas que fica aberto. Queria agradecer aos organizadores também pelo convite, a professora Joyce, mas eu sei que ela só foi a porta-voz, né? Então tem a comissão lá do faço pesquisa, não sei, eu faço um monte de pesquisa. Eu vou contar um pouquinho bem rápido dessa história, mas
E eu escolhi esse tema, talvez eu tenha errado a mão aí, como estudantes cegos entendem a luz. Eu escolhi isso para poder apresentar o trabalho que eu desenvolvo com a minha equipe sobre inclusão. Eu errei a mão, talvez que esse título aí está falando assim mais instigante do que os resultados, que ainda são bem preliminares. Tá? A gente a verdade para mostrar como que essa coisa anda, como que a gente pensa, como que a gente relaciona as coisas, tá? E aí eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Antes disso, eu queria falar um pouco, porque eu assisti as outras palestras, né? A Lídia, na segunda-feira, que falou sobre propriedades termoelétricas. A Lídia foi minha aluna. Ela foi a aluna da turma 2 do curso, a segunda turma do curso de licenciatura em Física. A gente estava começando, eu ainda não estava na pós-graduação. Então, assim, a primeira coisa que é muito bom, né, desde que o curso de licenciatura foi inaugurado, mudou a nossa vida. É muito bom dar aula para física, para pessoas que vão ser físicos também, né? Eu já sempre tive muita experiência com o pessoal da biologia, fisioterapia, engenharia. Eu estou na PUC há 22 anos, tá? Embora não pareça, haha, mas aí, sempre com novos desafios. Então, resolvi fazer um pouco dessa introdução por causa da Lídia, que falou sobre o frio na barriga, quando ela saiu da licenciatura, foi fazer o mestrado na UFMG, que talvez um bacharelado tivesse ajudado ela mais, mas ela enfrentou a si mesmo, e depois veio o doutorado, depois o pós-doutorado fora do Brasil, o problema do inglês. Então, e como aqui a gente tem várias pessoas que estão nesse mesmo trilho, né, eu senti a necessidade de falar um pouco de mim, né, a Lídia foi ali, então, da licenciatura para pesquisa na física, que a gente chama física dura, e a minha trajetória, que o Ricardo leu ali, né, eu fiz mestrado, doutorado, e foi a minha primeira vez que eu ia receber um salário, eu só vivia de bolsa, meu sonho era ganhar o 13º, vocês não têm ideia. E é muito bom mesmo. E aí, eu, depois de 4 anos na PUC, eu fui convidada, tá, para participar de um novo programa de graduação, que era um mestrado em ensino de ciências e matemática. Eu fiquei surpresa com esse convite, porque eu pensei, poxa, eu sou física estatística aqui, né, e aceitei, né, me convenceram pelo Java e tudo, e aí frio, e deu frio na barriga. Né? Então, às vezes a gente acha que depois que a gente tem um emprego, que as coisas vão ser, é só tirar o pé do acelerador, né, que o carro vai sozinho. Não é não, a gente sempre vai estar enfrentando novos desafios. Esse mestrado, eu fiquei nele por 16 anos, ele vai ser extinto, a partir de 2022 ele não existe mais, ele é nota 5 na CAPES, é a maior nota para o mestrado. A gente trabalhou muito, vocês vão ver, eu orientei muita gente, eu trabalhei com tá? Porque eu já dava muita aula de física do corpo humano, biologia, física para biologia, para fisioterapia, e aí essas coisas foram rendendo no mestrado também. E com extinção, fui redirecionada. Esse ano eu estou começando, fui credenciada na pós-graduação em educação, tá? Então, eu estou de novo com frio na barriga, eu sou muito responsável e eu quero fazer um bom trabalho e espero, né, de fazer isso, mas eu tenho que estudar outras coisas agora, ficar mais concentrada na inclusão, tá? Então, por isso também eu escolhi esse tópico para falar hoje, tá? Essa ideia, então, de como, né, eu vou deixar um pouco mais claro durante a palestra, como nessa questão, né, de tentar entender como que os estudantes cegos compreendem a luz,
É um estudo preliminar, igual eu falei, a gente está começando nesse pedaço, né, nessa parte, um recorte da minha pesquisa. E o que a gente fez uma comparação de estudantes cegos, que já tinha as ideias de estudantes normovisuais ou videntes, tá? Eu não faço nada sozinho, gente. Tudo que eu faço, o pessoal estava aí rindo do meu currículo, é muito grande, mas é um trabalho em grupo, muito prazeroso, tá? Então, eu tenho um grupo de inclusão, educação, ensino de ciências e matemática. No momento, a gente trabalha com ensino de ciências ou física, barra, e mais recentemente, eu tenho também trilhado aí, né, pelos caminhos dos estudantes surdos. Só para, quando a gente, na verdade, quando eu sou convidada para dar uma palestra, assim, eu gosto de dar um passo atrás e tentar ver o que eu estou fazendo, sabe? A gente, no dia a dia, acaba, orienta um aqui, orienta um mestrado, orienta uma iniciação científica, conversa com um colega ali, e as coisas vão acontecendo meio sem o nosso controle direto, assim, como, né? E aí eu gosto de dar esse passo atrás e dizer, o que é isso que eu estou fazendo? Tem um sentido isso tudo? Tá? Então, eu tenho, como uma maneira de dar um resumo do que a gente faz numa frase, para os estudantes cegos, a gente faz representação de imagens, tá? Em relevo. E para os estudantes surdos, a gente tem trabalho, tá começando, apontando na direção dos sinais. E foi que sinais que representam os conceitos na língua de sinais. Então, eu percebi que a gente gosta muito de trabalhar com representação, né? E aí a gente vai buscando esses caminhos. Eu pus os surdos de azul, tá? Só para mostrar que a minha equipe, né, as pessoas que trabalham comigo, para diferenciar, a maioria trabalha com cego, igual eu falei, né, e alguns com azul. Aqui tem os pesquisadores da PUC Minas, né, o professor Mauri, ele, desde que a gente começou o mestrado em ensino, nós somos colegas e amigos e trabalhamos nisso, assim, sempre. Ele tem uma formação de filosofia e educação, eu pedi para ele aparecer aqui, eu não sei se ele está conseguindo, ele até mandou uma mensagem aqui falando que alguma coisa ele conseguiu entrar, porque o Amaury, ele é a pessoa que, né, pelo aquilo que eu não sei, eu sou da física, eu entendo um pouco de ensino, um pouco de educação, e ele vem com outro discurso, né, que complementa com o meu. As professoras Denise e Paula, né, elas são da PUC, a professora Paula saiu recentemente, mas era do Instituto São Rafael, que também é um centro de atendimento, quem não é de Minas Gerais, para pessoas cegas e baixa visão, tá? E então as duas são o nosso apoio com coisas mais do dia a dia da inclusão. Elas tinham um curso de comunicação e tecnologias assistivas, com um laboratório que sempre nos deu apoio, e tem um técnico que foi da física, trabalha lá, o Emerson Quirino, que nos dá um apoio, assim, de tudo. A gente não faria quase nada se não fossem eles. Tá? Depois, ao longo da palestra, também vou trazer algumas coisas que a gente faz. A Mariana, ela é da educação, tá? A gente tem uma colaboração com um trabalho sobre alunos surdos, uma orientação de um aluno de TCC, e a professora Sheila, que está iniciando, né, está ensaiando a trabalhar junto aí, tá? Alguns pesquisadores do Cefet, o Ronaldo com surdos, o Alexandre Ferri, representação, ele é da Química. E aí a gente tem os alunos, que aqui são os alunos que eu co-orientei no tema de inclusão. Sila é da biologia, tá? Os outros são da física. O Alexandre, aqui de Oliveira Martins, continuou o doutorado, né, na educação, a Mauri orientou, eu co-orientei, então ele continuou na mesma ideia, eu vou mostrar um pouquinho. A gente já trabalhou com pós-doutorado, né, a Sandra e a Margarete também, que nos estagiaram com a gente aprendendo juntos.
E hoje eu estou com uma mestranda nova da educação, a Camila, que vai trabalhar com surdos, e eu estou bastante feliz com isso. Então, aquelas indagações do começo, elas vão se dissipando à medida que, né, vão aparecendo outras experiências. Na iniciação científica, gente, esses aí são só os que trabalharam com inclusão, tá? Não ia caber nessa folha se fosse com os outros. E também alguns de monografia. Tá, então, os de azul são os que trabalharam. A Karina, que começou isso tudo, se eu entrei na inclusão por causa dela, tá, com surdos. Eliene e Jaqueline são intérpretes do curso de tecnologia assistiva, Eliene fez pedagogia também. Tá? O Gabriel César é da computação, depois eu explico onde que ele entrou aqui na nossa turma. Os outros são da física, a Maria Luísa fez o TCC, iniciação científica, depois o mestrado, tá? Meninas aqui da estudantes da matemática, que agora mais recentes, e a Gaia, que também mais recente da física. Nós estamos trabalhando com alguns símbolos lá para cegos. E alguns de monografia. Esses aqui, a Luciana e a Jaqueline, elas trabalharam comigo, foi, né, iniciação científica e TCC. Então, a gente vai vendo como é que fala a experiência através deles. Então, para dar uma ideia para vocês do nosso trabalho, tá? Tudo começou, na verdade, dos cegos com a Kátia. Só voltar aqui. A Kátia falou que estava com umas ideias de representar moléculas da química orgânica com bolinha de isopor, com palitos, tá? E ela fez uma feirazinha, participou de uma feira lá na PUC, e fez um sucesso danado, e ela queria, assim, ter mais base para isso. Então, ela nos chamou a atenção para essa problemática, né, que a física, a biologia, a geografia e outras são disciplinas que são muito baseadas em referenciais visuais, né? Então, você abre o livro didático e você tem um monte de figuras. O professor, eu como professora de física, dificilmente eu dou aula sem uma caneta na mão, fico louca, porque eu escrevo, eu mostro, olha isso aqui, mesmo para as ideias, né, eu tenho que representar tudo. E aí a nossa pergunta é, gente, mas e as pessoas que não conseguem enxergar essas figuras, esses diagramas? Como é que a gente faz? Porque os livros didáticos não é uma maravilha, mas eles são traduzidos para o Braille, né? E aí chega na mão do aluno, mas a gente percebeu que ele chega sem as figuras, não tem as figuras em relevo. E muitas vezes no lugar lá, tem a cena nas orientações para isso, e assim, peça ajuda para o seu professor. Então, isso bloqueia um pouco do aluno, né? Ele quer chegar na figura e ele tem que pedir para a leitura de alguém, né? E essas imagens estão presentes. Então, a gente tem resultados de pesquisa, entrevistas com os alunos que falam, são dados. Não, eu faço uma avaliação de português, que isso acontecer, as pessoas às vezes não perceberem, os professores não perceberem esses, né, esses obstáculos dos alunos, não facilitarem ali de alguma maneira essa deles ativa. Então, o que a gente faz? O que a gente tem feito? Vamos falar assim. A gente elabora recursos didáticos, tá? Para representar figuras do livro-texto para estudantes cegos, com deficiência e com baixa visão. Vamos para os exemplos. Então, científica, tá? Com massinha de modelar. Então, aqui é a reflexão do raio de luz, né? E aqui o bloquinho seria o objeto que está. Depois eu vou essa frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ter utilizado maneira para isso. Tá? E eu gostei muito dessa ideia da massinha de modelar, porque você faz, não, isso aqui tem outro que não tem mais massinha, aí você pode desmanchar esse e fazer outra coisa, né? Que às vezes a dificuldade que eu vejo
desse e aí, às vezes a gente esquece alguma coisa, não, tem um outro fenômeno que eu queria representar, e etc. Então, eu gostei muito dessa ideia. E uma outra ideia também que desse trabalho é a possibilidade da turma trabalhar junto. Né? Eu considero inclusão, uma verdadeira inclusão, quando você tem um estudante cego, com deficiência visual, trabalhando com um aluno que enxerga. E os fazendo um monte de maquetes para representar fenômenos da ótica geométrica com madeira, essas base de madeira, com lã e alfinete, sabe aquele alfinete com a bolinha para não machucar? A gente tem que tomar vários cuidados, a professora Denise, a Paula, principalmente, sempre nos orienta muito nisso, da gente tomar o cuidado com o material que vai ser usado. E essa foto aí mostra um eclipse sendo representado, que não estava nos planos originais dele, mas à medida que ele foi desenvolvendo o curso com essas pessoas cegas pré-vestibular, eles foram, nossa, esses fenômenos aqui que você está falando, então isso explica o que a gente ouve falar do eclipse. E ele ficou muito gratificante para ele, né? Perceber que o curso dele, baseado essa associação, vamos embora fazer uma representação também para o eclipse, tá? Então, isso que eu estou mostrando, e inclusive as estudou, tá, as figuras do Enem, pegou um monte lá de Enem, fez um trabalho muito bonito classificando essas figuras. E um tipo de figura, para representar. Adriana. E a gente viu... Oi. Aqui, tá travando um pouquinho a sua apresentação. Aí, você acha que a gente pode tentar desligar o vídeo para ver se melhora? Claro, claro. Peraí. Tire o microfone um pouco. Eu não estou com o microfone. Não está com o microfone? Não estou com o microfone. É muito isso. É porque eu te falei, às vezes dá isso, o Teams ali. Que ele tá pesado. Eu acho que as outras pessoas que tiverem com o vídeo ligado também, desliga por gentileza. Vamos ver se vai melhorar. Eu colocar... Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Kelly? Oi, tô ouvindo. Tá, não tá travando não, né? Não. Beleza. Você quer que eu tente passar por aqui, Adriana, e você fica só com o vídeo ligado? Não sei. Vocês acham que precisa do vídeo? O que você acha melhor, Kelly? Eu acho que a gente pode continuar tentando só com a tela, porque aí flui mais. Vamos tentar só com a tela. Se não der certo, se continuar travando, aí talvez... mas se bem que aí talvez seja por causa da... Oi? Talvez possa ser por causa do que você está compartilhando, do compartilhamento, entendeu? Aí talvez, se a minha internet estiver um pouquinho melhor, eu posso compartilhar aqui. Aí a gente tenta, assim, se não der, eu tento compartilhar por aqui. Você quer que eu te envio a minha... Bom, então tá. Porque hoje de manhã, quando eu dei aula mais... Tava ruim, sabe? E geralmente não está. Então, tava até com medo disso. Vocês me... Yeah, but I think maybe it's when you talk too loud or something. Okay, so let me... I don't know if this helps. Ok, eu vou colocar um microfone, talvez ajude. Eu mexo muito na hora que eu falo, então talvez assim fique melhor. Então, eu vou pausar um pouco a minha fala, que mesmo se cortar, eu já tive essa experiência que ajuda
a não ficar muito, né, na hora que trava. Então, a Priscila, ela descobriu, né, com esse estudo das figuras do Enem, que, através de entrevistas também, dados coletados, que os estudantes cegos têm muito pouca familiaridade com gráfico, tá? Então, desse jeito, a gente achou que era legal explorar isso. Ela fez as representações em relevo, tá? Esses dois aqui foram feitos no Instituto Benjamin, ela fez o curso lá, são matrizes, né, de termoformagem. Então, é tipo uma impressora para poder passar essa imagem para um material meio plástico, assim, que mais durável dessas representações para todos os tipos de gráficos. O Nivaldo também, ele representou nesse mesmo tipo de material, termoformagem, usando a técnica de termoformagem, o efeito fotoelétrico, tá? Janelas, né, mostrando aqui tudo em relevo. Então, a gente tinha trabalhado com isso, né, foram os passos que a gente foi dando, e esse tipo de material, eles demandam tempo para serem construídos, e a gente estava pensando em fazer algo mais, que poderia ser produzido mais em série, e que desse uma certa facilidade para o professor, e também que pudesse ter uma linguagem mais universal, ou seja, depois que você aprende aquilo ali, você teria cada um desses, né, que a gente faz, você tem que introduzir o aluno para aquela linguagem. O fio de lã representa um raio de luz, tá? Aqui das legendas que eles não conheciam, porque tinham pouca familiaridade com gráficos. E a gente, foi o Alexandre, foi o primeiro trabalho dele, tá? Tentou representar com pontos semelhantes a gente representa tudo com esses símbolos que a gente desenvolveu, tá? Tem regras para isso. Por exemplo, aqui você vê a mesa, ela é uma mesa, ela vai ficar fixa, ela não vai se mover. Então, ela é toda cheia. Mesma coisa aqui com o teto, né, que segura as roldanas. Os blocos, tá? Eles são vazados, tá vendo? Isso significa que eles têm mobilidade. Eles podem mover caso faça parte do problema. Aqui uma roldana fixa, aqui uma roldana móvel, e assim vai. A gente tem símbolos, outros símbolos, né? E então a gente treina os alunos, a gente testou esse material, tem um resultado bom, tá? Em que eles aprendem essas regrinhas, né? E a identificar os símbolos, e depois eles teriam autonomia para ler uma figura, né, de livro e tudo que fosse representada dessa maneira. Isso aqui é possível, isso aqui foi impresso numa impressora Braille, sai igualzinho, tá aqui. A gente usou um programa que é grátis, é o QuickTech, tá em inglês, tá? E aonde que entra aquele aluno da computação, que a gente tentou desenvolver o nosso próprio software para fazer esses símbolos, porque isso aqui dá trabalho, tá, gente? Para fazer esse diagrama aqui, para publicar o artigo, eu fiquei o dia inteiro. Porque você erra, praticamente você tem que colocar tudo de novo. E a gente pensou, nossa, um professor não tem esse tempo, né, para ficar o dia inteiro bolando uma figura. Então, se a gente conseguisse os símbolos já pré-prontos no nosso software em português, isso facilitaria bastante. O software ficou pronto, quase pronto, uma versão beta, vamos falar assim. Precisaria de mais trabalho para a gente continuar aí nessa empreitada.
Aqui, se alguém estiver pensando, mas o bloco não está em contato com a mesa, tá? Isso é uma das regras, tem que ter uma linha de separação, e isso significa que está em contato. A pessoa, né, cega aqui, o revisor de Braille que revisou para a gente, né, que analisou a figura, falou, não, mas eu entendo que é só um objeto e não dois objetos, por isso que a gente colocou assim. Aqui do lado direito, já é o trabalho da Maria Luísa, tá? A gente foi com a mesma ideia de desenvolver símbolos em relevo para ótica, tá? Espelho plano, côncavo, convexo. Aqui a gente está representando a formação de imagem, né, de um objeto, os raios vêm, passam pelo foco, vem paralelo, passa pelo foco, sai paralelo, a imagem está aqui. Basicamente também a gente consegue representar muita coisa ali. Às vezes tem um probleminha do programa que a gente só consegue fazer as retas aqui, né, inclinadas de 45 graus, senão elas ficam deformadas. E aí, se for um outro ângulo, a gente tem que comunicar isso no enunciado. Bom, depois de desenvolver esses trabalhos, eu não pus todos aqui, se alguém ficou de fora, não fique chateado, por favor. A gente começou a se questionar, será que tem jeito de melhorar? Claro que tem essa técnica, e como que a gente vai melhorar isso? Como que a gente vai entender? Porque nós não somos cegos. E a gente trabalha junto com pessoas, né, testando contra pessoas que são cegas, mas a gente queria ir um pouquinho mais a fundo disso, tá? Como que estudantes cegos entendem? Se a gente entende como que os estudantes constroem o conhecimento sobre os conteúdos da física, será que a gente consegue recursos didáticos que vão ser mais eficazes, né, para representar os conceitos que a gente está querendo? Então, começou a partir desses questionamentos, tá? Uma pequena revisão da literatura, só para a gente pensar um pouquinho como é que acontece o canal de acesso à informação do estudante cego, que é diferente do nosso, né? A gente se baseia demais na visão, né? E né, a capacidade cognitiva do cego é igual à de uma pessoa que enxerga. Só que a maneira de obter a informação é diferente. Então, em algum através das pessoas que enxergam. E é como quando a gente dá aula, eu sempre falo com meus alunos, eu estou passando para vocês a leitura que eu tenho desse conteúdo. Eu acho que vocês têm que ir lá no livro didático e ler em outros livros e terem a sua própria opinião sobre aquilo ali, né? Eu dou um recorte, a gente não pode falar, a gente não consegue falar tudo em sala de aula, a verdade é essa. Então, eu acho importante ter, né, que a pessoa tenha esse contato direto com o conteúdo. Segundo o Liz, é a maior fonte de informação e possivelmente é ela que substitui as lacunas da falta de visão. Vários autores, né, falam que é importante redefinir a experiência tátil como um recurso essencial, ele é essencial, mas defende que ele não é um substituto direto para a visão. Então, tem vários trabalhos muito bonitos explicando, né, como a visão, a gente tem uma coisa mais linear, pedacinho por pedacinho, para depois chegar no todo, né? Quando ainda é possível. E também, agora eu acho que ali embaixo eu esqueci o nome da autora, porque está tampando aqui, mas que é importante pensar o tipo de representação usada, considerando o que as pessoas cegas sabem, o que eles estão trazendo de bagagem quando chegam ali. Então, a gente sempre teve isso muito em mente, tá? Para poder
fazer essas investigações. Então, a questão, né, que a gente tentou investigar aqui, que a gente colocou como objeto lá de estudo, será que o entendimento dos estudantes por experiências táteis e sonoras vai sentido daqueles, né? Às vezes a gente tem uns estudos que mostram algumas concepções alternativas, coisas que as pessoas entendem de uma maneira um pouquinho diferente. Na verdade, cegas, e que relatava, né, a autora relatava numa entrevista que foi perguntar por uma pessoa cega como que a bola, quando eu jogo a bola para cima, o que acontece? A bola cai. E foi falando vários objetos e depois falou, e aí essa pessoa falou, a pena não cai, a pena sobe. Como assim a pena sobe? Porque eu não escuto o barulho da pena cair no chão. Então a pessoa achou que, né, a pena estaria voando ao ser solta. Então, era esse tipo de coisa. E por que a luz? Porque a luz não dá para pegar, né? Não é como que a gente fez isso, então? Eu peguei as respostas do trabalho do Maurizete, aquele que fez lá a maquete de ótica, tá? E é sobre ótica geométrica, e ele passou um pré-teste para estudantes com deficiência visual que estavam cursando um pré-vestibular. Ele era o professor. Então, esse pré-teste era para saber o que os alunos, a bagagem dos alunos, para identificar isso, antes de a gente aplicar, usando as respostas desses alunos a esse questionário, pré-teste, e vou comparar com respostas que eu tinha de um trabalho que eu orientei sobre ótica geométrica para estudantes videntes da educação de jovens e adultos, né? Então, eles estavam no ensino médio. E também coletei da literatura algumas concepções alternativas de estudantes que enxergam, né, sobre ótica geométrica. E aí, bom, como falando, depois eu coloco as questões. A metodologia também, a gente entrevistou esses 6 estudantes com deficiência visual, tá? A gente usa a metodologia de história oral, que é outra história que a gente traz, o Amaury me ajudou muito aí nessa empreitada, né, de entender, de escutar as narrativas, e a gente acha muito importante relação com a família, tá? Um pouco do dia a dia, das dificuldades na sala de aula, e também temática com o objeto que a gente tem interesse, que é a compreensão, né, com as concepções de estudantes videntes. Então, aqui é um quadro, tá, sobre os estudantes. São 6 pessoas, os que estão em vermelhinho, o A e o D, né, a gente usou letras para identificá-los, são cegos congênitos, tá? A gente sempre tenta ver se tem alguma diferença entre as respostas deles e as respostas das outras pessoas. Sabem o braille, principalmente por causa aquelas representações em relevo, que a gente acha que se tem essa sensibilidade tátil para o braille, ajuda bastante. Material adaptado, o atraso do material em braille, a professores inexperientes,
tá? Professores que ignoravam esses alunos, que não queriam os alunos em sala. Você vê que esses dois que falam isso, né, mais velhos aqui, né? Então, isso eu acredito, assim, das coisas que a gente vem, né, dos dados que a gente vem obtendo, que foi mais anteriormente, né, antigamente, tinha uma rejeição mesmo, né, de ter esses alunos em sala, que foi mudando muito, né? E aí os alunos mais novos já não falam muito isso, mas reclamam dos obstáculos que tem, tá? Conseguindo terminar o ensino médio num tempo melhor, né, na idade mais regular, e embora as coisas sejam muito então aqui é o questionário, tá? A gente fez essas perguntas, lembrando que isso era uma pesquisa lá para testar o uso daquelas maquetes da ótica geométrica. Então foi perguntado, né, para o aluno reflexão da luz, espelho plano e formação de imagem. Tá? Foi uma entrevista isso, o Maurizete, que é o autor do trabalho, entrevistou os alunos. Luz, né, é algo que a gente encontra na literatura para essas concepções alternativas. Os alunos cegos, os cegos congênitos, eles falaram várias coisas, então, assim, não é assim que já vem um conhecimento escolar aqui, né? Uma linha reta, eles nunca enxergaram, alguns que não enxergaram, então só para eu me lembrar também que essa pessoa fala, acende e apaga, ela é uma cega congênita, né? Então, ela escuta as pessoas falando, acende, apaga, o interruptor, a lâmpada. Uma pessoa disse que luz propaga-se em todas as direções, ou conjunto de, talvez, pensando em fótons, eu não sei, e uma pessoa disse que não sei, tá? Então, assim, foram várias né, disseram 9, tá? 4 citaram que luz é um tipo de energia, sem especificar mais. 3 citaram o Sol como polaridade. 1 falou onda mecânica, quase, e força eletromagnética. Tá? Então, assim, se a gente compara, a claridade apareceu nos 2 e fonte, né? As outras respostas já não têm essa correspondência. E esse estudo do Driver e colaboradores, eu gosto muito desse livro, ele fez uma compilação de vários trabalhos do mundo inteiro sobre o estudo de concepções espontâneas de crianças que vão de 7 anos até 15, 16 anos. Tá? É um livro fazendo sentido sobre ciências, uma coisa assim, tem vários temas, eu peguei o tema lá de luz, né? Então, forma de energia, e um dos alunos cegos falaram energia, mas o vidente falou lá, né, o EJA, fonte de luz, o efeito, tipo um rastro da luz, tá? E um estado, tá? Que é a claridade, que apareceu também. Então, a gente vê que algumas coisas começam, tem uma ligação, outras não foram citadas. Eu também dei uma procurada na internet, né? Eu achei esse trabalho de Moçambique, do Matsinha, não sei se o nome dele fala, é assim mesmo. E ele fez um estudo de perfil conceitual, né, sobre luz com os alunos dele, na verdade sobre ótica geométrica, com os alunos dele de ensino médio.
Então, ele enumerou 7 classes lá que os alunos, que é algo que pode ser visto, que propaga-se ao infinito. Essa terceira, que viaja no escuro, é bastante interessante. Eu pus aqui o driver para me lembrar que ela também menciona isso. Os alunos têm a impressão que a luz anda uma distância maior no escuro. É uma coisa assim. Confusão entre propagação retilínea e paralela, né? Associação de raios com lanterna. A luz solar é diferente da luz artificial. E é importante que a luz é um fluido estático que ocupa todo o espaço. Né? Dessas aqui, com esse trabalho, a gente não teve ali algo muito próximo com o que vocês falaram. Sobre raio de luz, tá? A gente tem, né, que eles perguntam o que é raio, o que você entende por raio de luz? Aí lembra do raio de luz lá na reflexão da luz, né? 2 pessoas citaram isso. Relâmpago, eu acho que por causa do raio, né? Eu falo raio, tentando muito ter um raio hoje. Propaga-se em apenas uma direção, o raio de luz, e vem de uma fonte e espalha. É interessante ouvir isso, né? Tanto é que venho de uma fonte e espalha, quanto na anterior aqui que fala propaga-se em todas as direções, porque esse tipo de ideia sobre luz não vem nas concepções espontâneas dos estudantes que enxergam. Nos estudos lá de driver sobre raios de luz, né, os alunos, as crianças e alunos associam com sendo longos, finos e que piscam, que é diferente da luz comum. E muitos falam que é difícil de representar a presença da luz em várias situações porque eles não conseguem visualizar a trajetória diretamente. Sobre raios movem-se juntos, mas nunca se encontram, é do estudante cego, e são raios lado a lado. Tá? O mais próximo que eu consegui dessa fala, né, assim, seria lá dos perfis conceituais do Mazzini, confusão entre e raios paralelos. Quando perguntado, né, sobre independência dos raios de luz, apenas um aluno respondeu quando eles se cruzam sem desvio. Eu não achei nenhuma concepção na literatura para poder comparar. Também sobre a velocidade da luz, eu não achei nada para comparar. Tá? É interessante ver o que os alunos cegos pensam da velocidade da luz, que é muito grande, que é média, pequena. E aí vem que a luz pode se propagar no vácuo, e pós-teste, e eu queria falar assim, ele tem um apoio muito grande da família, que é bastante importante. Sobre reflexão da luz, né, quando perguntados diretamente, de novo o explicou que é quando a luz vem na direção de um corpo e volta na mesma direção. Tá? As respostas mais próximas que eu encontrei na literatura, que seriam a reflexão ocorre apenas em superfícies especulares dos fala dos estudantes. Sobre o espelho plano, né, todos os alunos cegos afirmaram que sabiam que eram e descreveram como objeto reto ou plano, né, com uma superfície lisa que reflete a luz. Então, eu coloquei de cor diferente essa superfície lisa, porque na hora que a gente faz lá os nossos recursos didáticos, materiais, quando a gente está pensando no espelho, de ser uma superfície, a imagem, o que é a imagem? Eles associaram com espelho ou com aparelho de TV, né, 2 pessoas, A e B,
E o é dizer uma cópia, uma imitação de um objeto, sem se referir, né, à formação de imagem com espelhos. E na literatura, né, eu achei no perfil conceitual lá, a imagem de um objeto está na superfície e no driver a luz fica no espelho durante a reflexão. Então, assim, não tem uma resposta direta, né, para fazer uma comparação ali. Então, já chegando no finalzinho, eu me assusto. E o seguinte, a gente tem que ajustar as questões. Talvez, isso são especulações, quem tiver ideias aí também aceito, de tentar ajustar também os grupos, né, que estejam no mesmo nível de estudo, com perguntas, instrumentos, né, pesquisa mais para coletar os dados mais específicos, com aquilo que a gente quer estudar. Então, nessa primeira abordagem, cego sobre luz, vem de um conhecimento escolar, que eles soltam alguns fragmentos, né? Aqueles estudantes, eles estavam, já tinham visto isso na escola, e é uma revisão, então não é nenhuma surpresa. De observações feitas por pessoas que enxergam, né, videntes, porque se um cego congênito fala de uma lâmpada, de apagar a luz, são coisas que ele escutou, e percepções baseadas em algum resíduo visual. A gente pode falar que essas respostas são similares, né, à das pessoas que enxergam, né, não em todos, assim, ó. Teríamos que realmente que investigar mais. Processo de aquisição, né, de construção do conhecimento. Eu sou muito interessada em entender a representação mental, né, de a, de ver, né, como que isso se dá, esse processo. E eu acredito que a gente entendendo mais sobre isso, a gente consegue melhorar essa elaboração, produzir recursos didáticos que vão ser mais úteis, né, para que as pessoas, os conceitos científicos. Aqui são as referências que eu trouxe, tá? Esse livro que é uma pesquisa nas ideias das crianças. Então é isso, obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado e estou aberta aí. Tem alguém aí? Sensacional, Adriana. Excelente, muito interessante o tema, viu? E o que você apresentou também foi super legal. Acredito que agregou muito para todo mundo aqui e faz a gente não só aprender, como também refletir, né, sobre várias coisas, não só sobre o aprendizado de estudantes cegos, mas sobre o aprendizado de uma forma geral, como que a gente aprende, né? Então foi muito bom mesmo, muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Você falando isso, é uma coisa que eu esqueci de falar, que sempre quando eu estou estudando, olhando para esse estudante cego, eu penso, gente, mas a gente tem que ter o mesmo cuidado com os outros estudantes também, porque cada um tem uma bagagem, cada um tem uma história, né? Então. Exato, exato. Bom, temos vários comentários aí, né, no chat, e eu acredito que a gente tem um tempo para perguntas.
Então, se tiverem perguntas, né, vamos aproveitar esse momento aí. Teve alguns comentários do Rafael Pereira Santana, que é lá do IFRJ. Aí ele falou, né, que ele é professor lá do IFRJ, ele foi estudante de física na UERJ, lá no Rio de Janeiro também, e está gostando muito das palestras da Semana da Física, aqui da PUC Minas. E ele falou que lá na instituição que ele trabalha, eles têm 3 estudantes surdos, né? Então ele perguntou sobre se a gente tem alguma pesquisa direcionada a esse público. Você comentou quando você falou sobre a equipe, né? E depois ele comentou também o seguinte: estudantes cegos aprendem a representação e conseguem, entre aspas, ver as figuras através desta representação por pontos. Bom, eu acredito que depois, com o desenvolvimento da sua explicação, ficou até mais claro. Mas se você quiser comentar um pouco mais sobre isso, Adriana. Nossa, obrigada aí, Rafael, pela, né, prestigiar e assistir. A gente pode conversar sobre estudantes surdos, se você quiser. A nossa pesquisa está muito no comecinho. A gente com intérpretes, com professores de pessoas surdas, com alunos. Se eu tenho que tomar vergonha na cara e arrumar um tempinho e terminar o artigo, mas está indo. Sobre os pontos, sim, aquilo que estão disponíveis, vamos falar assim, para nos ajudar, como é que fala? Vão se interessar, né, em nos ajudar, mas a gente conseguiu 4 alunos e uma revisora de Braille que é cega, tá? Isso foi lá no Instituto São Rafael. Os alunos conseguiram, eu tampei entre aspas também, Rafael, porque visualizar, né? A gente é muito vício de linguagem. Eles conseguiram. A gente fez assim, eu mostrei aquela figura que eu coloquei, né? A mesa com uma roldana e um bloquinho pendurado. E a gente não queria, erroneamente, se o cara não soubesse física, fazer uma pergunta de física, às vezes ele não sabe bem a física e deu a resposta. Ele não conseguiu visualizar a nossa figura. Então, a pergunta foi muito simples, tipo, pegar uma tesoura e vão cortar aquela corda. O que vai acontecer com o bloquinho, né? E eles responderam, eles entenderam. O que a gente percebeu na aplicação é que precisava de uma coisa de meia hora, você mostra as figuras e depois você já quer que eles identifiquem essas figuras lá no seu diagrama, não conseguiam. Então, isso aí foi um dificultador. Se a gente tivesse lá uma colinha, né? Tá, isso aqui é isso. Pergunta. A revisora de Braille, que era cega, mas ela já tem um treino, né? Ela revisa todo o material que é produzido. Então, nós mostramos os símbolos, aí depois, por causa da memória, ela reteve ali aquela informação rapidamente e conseguiu visualizar a figura assim, sem nenhum problema. Então, eu acredito, é claro, a gente deu aula sobre isso, sabe? Fez uma intervenção na sala de aula, e que foi bom não só para os estudantes cegos, mas também para os estudantes que enxergam. Na hora que você materializa essas coisas, é algo que vem também para a pessoa que enxerga. Inclusive, uma pessoa da banca do Maurizete, quando viu as maquetes, né, a pessoa era da biologia e trabalhava com cegos, a frase foi: finalmente eu entendi como é que se formam imagens em espelhos. Tá? Então, é uma coisa gratificante para isso também, né? Da gente conseguir trazer isso
né, para as pessoas. Legal. Adriana, tem vários comentários aqui, pessoal agradecendo, elogiando pela palestra. Inclusive, o Tomás também comentou aqui, né, professor Tomás, mesmo com muita experiência de ensino, aprendi muito com sua palestra, Adriana. E a Thaís fez uma pergunta aqui também, ó. Ela falou, como oriento também pesquisas sobre inclusão, gostaria que você falasse um pouco sobre algum referencial teórico e ou metodológico que pode nos auxiliar a compreender o processo de entendimento dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Do entendimento, assim, bom, eu posso... Obrigada, Thaís, aí, pela pergunta, pelo interesse. Dos que a gente utiliza, né, a gente baseia muito uma parte de Vygotsky, quando, né, da relação de linguagem, de pensamento ali, né, de tentar trazer, a gente ainda tem que melhorar isso, mas de trazer o entendimento a partir desse canal, né, o canal auditivo, que vem o conhecimento dessa maneira, representado dessa maneira. Deixa eu pensar um pouquinho, assim, a gente tem muitas das coisas que não chega a ser um referencial, né? Mas a gente usa a metodologia da história oral para a escuta dessa pessoa, o que a gente acha bastante importante, porque, como eu disse, cada um tem a sua história, tem um conhecimento ou um desconhecimento de termos, e aí a gente se baseia muito no que eles trazem para a gente, né, dessas informações, para poder compor tanto as propostas de ensino como o material em si. A gente já usou também aqueles 3 momentos pedagógicos, também de uma maneira assim, mais de metodologia, né? Então, eu acho que, na verdade, assim, os 3 momentos, só para quem não sabe, a gente faz uma apresentação do conteúdo, não bem, assim, das ideias, né? Por uma problematização, que chega assim, de ver o que fundar, né? O que as pessoas sabem através de uma situação que a gente não vai explicar, mas que vai ouvir. No segundo momento, a gente traz o conhecimento, que seriam através desses recursos didáticos, e depois a gente faz uma aplicação, ou nessa volta na problematização com as situações que foram apresentadas inicialmente, confrontando o conhecimento científico com as ideias das pessoas, né, das pessoas anteriores, ou então com uma situação nova na mesma linha, né, no mesmo conceito, para poder ver, né, o que se fez, né, o que a gente pode trazer daquilo ali. Basicamente isso. A gente tem buscado entender, mas isso eu até tenho medo de falar, Thaís. Eu acho que o meu colega, mais dessa parte, não está aqui, o Amaury, não sei se ele teve um probleminha para entrar. A gente estava buscando no Lonergan, tá? O Bernard Lonergan, no livro Insight, que ele fala nos 2 capítulos sobre esse desenvolvimento de conceitos. Oi, Amaury, quer falar um pouco sobre isso? Para entender do que né, da formação de conceitos, o que é um conceito e como e poder trazer isso para o mundo lá do cego, onde um canal, né, que é a visão, não vai estar funcionando. Pode falar, Maurício, se você quiser. Ok, está com problemas, que pena. O Lonergan, posso bater aqui só um minutinho. Não apareceu o chat, apareceu aqui. É o último nome dele, é Lonergan, Bernard Lonergan. O livro é Insight. Escreveu?
Peraí. Insight. Tá? Eu pus o meu e-mail aí, não sei se quem quiser trocar ideias, tá? Sobre isso, a gente está aberto. A gente, no ano passado, discutiu muito sobre... A gente foi em cima de dissertações e teses da psicologia, o Lonergan e mais alguns outros referenciais, que eu achei muito importante, até um livro mesmo, que não sei se vocês conhecem, que é Os Olhos de Emma, que é sobre uma pessoa que nasceu cega e depois passou a enxergar. E ela tinha, Emma é a cadelinha dela, que assim, é impressionante. Além da história ser muito comovente, e de quando ela começa a enxergar, e o que ela vai relatando, nossa, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada desse mundo, sabe? Os problemas, assim, só para você, eu não consigo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, que uma coisa que eu quis falar da superfície áspera, né? O áspero dá uma sensação ruim para eles, de feio. Então, quando eu esqueço, a gente sempre lembra o nome da cachorrinha Emma, mas quando a menina começou a enxergar, ela olhou a mão dela e ela falou: meu Deus, eu tenho um problema, minha mão é muito feia. Ela olhou a mão é muito feia, que é um monte de veias, de coisa. O marido dela chegou, ela estava quase chorando. E aí ela falou, e ele falou assim, mas sua mão é normal, olha a minha, a mão é assim. E a resposta dela foi: olha, é que quando eu senti a mão, a coisa é tão gostosa, a mão é tão macia, tão boa no toque, ela era para ser mais bonita. Os olhos de Emma, eu posso também, acho que eu tinha ele até aqui, no meu computadorzinho aqui, eu comprei o livro no e-book, né? É muito bacana, é muito legal esse livro. Eu tenho ele em PDF, se alguém quiser também, é só me mandar mesmo, da Sheila Hawking. A Sheila, isso mesmo. Obrigada, Thais. É muito bom o livro. E dá várias dicas para quem trabalha com isso, né? De como que, ao enxergar, as coisas mudam de figura, né? Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, antes tem um comentário da Danilo, lá de Teresina, Piauí, marcando presença. Lindo. Obrigado pela presença aí, Danilo. E aí a Sabrina perguntou o seguinte: em seguida, né? Como que se compara o desempenho dos alunos cegos que tiveram aulas com esses métodos em relação àqueles que não tiveram esse acesso? Uhum. A gente não fez um estudo comparativo, não, tá? Eu até, assim, isso está bastante em desuso, né, ensino única, né? Vai depender daquele momento, dos alunos que estão lá, do professor. E então não são algumas coisas que a gente explora, tá? Então eu acredito, tá, que quem tem, né, pelos relatos que a gente viu, na hora que eles têm o contato com esses materiais em relevo, facilita bastante, tá? É como quando a gente vê uma figura, se eu começo a explicar alguma coisa aqui só com as palavras, aí eu mostro a figura para vocês, e você, agora eu entendi, tá? Então, vem aquela sensação, tá? De você estar realmente mostrando, e eu falo isso também baseado na reação das pessoas que enxergam e usam o material. É outra maneira de visualizar ali, né? E um pouco mais concreta, assim, né? A gente tenta tirar ela do livro didático e colocar na mão da pessoa. E isso envolve mais, tá? Isso desde os melhor isso, assim, numa feira, passando, sem um compromisso, assim, de estudo, tá? Eu acredito que
realmente ajuda. Outra coisa também que ajuda a me dar um suporte para essa resposta, que é cego, que ajuda bastante na hora de avaliar o material, e os outros professores que pedem o material para a gente. Não, me dá isso aqui. Nossa, eu tenho que dar aula com isso. Tinha um que eu não podia deixar lá, mas eu jurei e deixei. Depois da boa desses pontos, né, que a gente faz as figuras com a representação de pontos, é de poder ser fácil de reproduzir, né? Você precisa, porque não é muito fácil encontrar uma impressora Braille, ela é cara, mas tendo acesso na PUC, ao Instituto São Rafael, a gente consegue. O NAI, né, o Núcleo de Assistência à Inclusão da PUC, tanto o Laboratório de Tecnologias Assistivas, sempre aberto para a gente, para poder imprimir e passar isso para as pessoas que necessitam. Legal. Adriana, acho que foi a última pergunta que foi feita aqui, é do Yuri. Ele falou assim, achei muito bacana a palestra, mas fiquei com uma questão martelando. Como pessoas com mais de uma deficiência, entre aspas, enxergariam a luz? Por exemplo, alguém que seja cego, surdo e mudo, ou um cego com deficiência física que dificultasse esse acesso ao braille. Como seria o aprendizado de física dessas pessoas, né? Uhum, uhum. Olha, eu posso te dizer, não porque eu fiz, mas porque eu tenho conhecimento que tem uma pessoa surdo-cega fazendo o mestrado lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, que é uma equipe que eu de física, da área de pesquisa e ensino de física, e a professora que está lá falou, nós recebemos um aluno surdo-cego. Eu acho isso muito bacana, é uma vitória, né? Porque quando a gente vê as curvas, os números das pessoas cegas com deficiência visual, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, elas têm um decaimento, né, muito grande. Agora, respondendo assim diretamente, eu tenho um trabalho que é também foi com a Eliene, porque ela é intérprete, e ela conhece ser uma pessoa surdo-cega, de uma amizade de anos, elas conversam, a gente entrevistou, mas a gente não conseguiu tirar muitas informações sobre a experiência escolar dessa pessoa, tá? É bastante complicado você chegar nessa pessoa, mas com esse exemplo lá na Universidade Estadual é possível, mas eu não sei te responder assim, teriam que pensar, né, qual é o tipo de material que a gente teria que bolar, planejar para poder trazer, né, os conceitos para eles. Em alguns casos, igual você colocou, né, a pessoa segue com alguma deficiência física que impedisse o tato, né, nós teríamos que pensar, por exemplo, que é outra linha que a gente está começando também com a audiodescrição. A professora Denise, que eu falo aí lá no começo, ela é expert em audiodescrição, então, no caso de uma pessoa surdo-cega, audiodescrição em Libras, né, que ela também entende de Libras, mas aí é um desafio bem grande, tá? O nosso grupo não trabalhou só nesse... A gente tentou andar um pouquinho nessa direção da surdo-cegueira, mas eu não sei, é outro desafio, como eu falei do começo, aí dá um friozinho na barriga e talvez, né, no futuro a gente possa entender melhor isso e até tentar ajudar de alguma maneira. O Rômulo mandou uma pergunta aqui também, e eu vou aproveitar a pergunta dele e pedir licença, que agora eu tenho uma aula às 8h50, mas já aproveito para agradecer demais, assim, aprendi muito com a sua palestra hoje, Adriana. Que Mais uma bom, vez aí, Ricardo. muito obrigado, viu? Adorei. E acredito que todo mundo também gostou bastante. Agradeço todo mundo, né, que esteve presente, a todos
os alunos, todo o pessoal da PUC, professores e também pessoal do Brasil inteiro, né? A gente fica muito feliz de ver assim como que o online abre essa possibilidade, né? Como que ele Muito abre bacana. essa possibilidade da gente se conectar, elimina as distâncias, né? Então, eu vou fazer a pergunta aqui do Rômulo e a Kelly, depois se tiver mais alguma pergunta, né? A Kelly vai dar continuidade aí, tá bom? E encerra a, Obrigada, Ricardo. a atividade. Aí a pergunta do Rômulo foi, então, o mercado de trabalho, a sociedade em geral, estariam prontos para dar continuidade aos projetos de inclusão de pessoas portadoras de deficiência na educação? Bom, aí no caso, é, a pergunta passou aqui, eu não sei se eu entendi bem. É, Mercado de trabalho, a sociedade estariam prontos para dar continuidade aos projetos de inclusão das pessoas com deficiência na educação. Eu saio um pouco do meu escopo, né, Rômulo? Eu entendo assim, que está havendo uma abertura muito grande, tá, para esse tema, tá? Realmente da gente né, abrir e incluir as pessoas. Eu sou muito otimista, eu acho que a gente está avançando nesse sentido, mas não significa que a gente está numa situação boa. A gente tem que melhorar muito ainda, né? De respeitar as diferenças, de entender que todas as pessoas têm direito, tá? Eu não sei se te falar se eles estão prontas assim, não. Eu acredito que alguns setores, sim, tá? Já tem um olhar mais inclusivo e outros estão indo pela lei que você tem que ter pessoas com deficiência trabalhando lá. Mas eu posso te responder assim um pouco hoje, né? Vamos pensar assim, que a experiência que eu tenho é essa de às vezes de conseguir financiamento para já teve épocas melhores, tá? Teve épocas que a gente estava com um olhar muito para isso e muita gente, mas agora a gente está sofrendo com cortes de verbas e com uma influência de, de startup, né? Tudo é inovação, é empreendedorismo. E às vezes eu me sinto um pouco assim deixada de lado, sabe? Não eu assim, né? Mas essa temática. Eu consegui muita coisa, software para reproduzir aqueles símbolos de uma maneira mais fácil. Então isso assim funcionava muito como um chamativo de uma inovação, uma coisa tecnológica. E quando a gente fala de uns projetos mais teóricos, de conceitos, né, de entender, as agências são um pouco mais não são uma visão diferente, né? Um entendimento diferente. Eu acho que fica mais complicado quando a coisa muda num, num palavras da moda. Então, não sei. Eu vejo que o Amaury está respondendo não sei se vocês querem que eu leia, né? Respondendo a Thais, estamos tentando compreender dentro do campo da teoria do conhecimento e perceber esse processo de aprendizagem. Já percorremos um social e imaginário, mas é sempre complexo fazer essa composição. Estamos tentando. Não sei se eu entendi aqui, não é, mas você é quem... Me parece que ele perguntou se a Thaís tem textos com Marco Antônio.
Isso, o Marco Antônio é da teoria do Alzheimer, tem a teoria de aprendizagem significativa. E aí ela falou que sim, né, que trabalha legal. Ele foi orientador dela. Ah, bacana, eu conheço o Moreira. Mundo pequeno, né? Esse nosso. Bom, acho que não tem mais perguntas, né? Então, novamente, Adriana, agradecer a você pela palestra. Como sempre, você fala muito bem e traz muitas informações importantes aqui para a gente, né? Com certeza os alunos também adoraram. E muitas vezes a gente convive, né, sabe do seu trabalho, mas agora foi uma oportunidade de entender melhor e conhecer melhor o seu trabalho. Então, com certeza foi muito enriquecedor para todos nós. Mais uma vez, eu agradeço em nome de todo o NDE por sua participação. E agradeço a participação de todos vocês, gente. Muito obrigada pela presença. E amanhã a gente tem a última palestra. Fiquem atentos, participem, façam a inscrição. Obrigada, Kelly, obrigada pelas palavras de vocês aí antes. Acho que eu não mereço isso tudo, não, mas é sempre bom ouvir uns elogios, mas eu acho que todo professor é assim, ele tenta ensinar o máximo, né, para os alunos. É a dedicação nossa aí, todo dia. Todos os estudantes do curso estão agradecendo, ó, tá todo mundo escrevendo aí no chat, né? Parabenizando você, agradecendo, dizendo que sua palestra foi perfeita. Ah, não. Assim, acho que a única coisa ruim é que às vezes deu algumas interferências, mas no mais foi muito bom te ouvir, incrível mesmo, excelente palestra. E vamos tentar sempre trazer a Adriana para falar um pouquinho, né? Então, muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite para todos vocês. Boa noite.